A mente humana é um território vasto e misterioso. Nela cabem universos inteiros, lembranças de vidas passadas e sonhos que ainda não nasceram. É nela que o medo se esconde, e é nela também que a coragem nasce. Tudo o que o ser humano é, tudo o que sente, tudo o que realiza, começa ali no invisível. Mas a maioria das pessoas passa a vida inteira sem entender o poder que carrega dentro do próprio crânio. Elas acreditam que pensamentos são apenas pensamentos, que as palavras são apenas sons, e que a mente é uma coisa que não se controla. Mas a verdade é outra. A mente é o solo onde o destino é plantado. Quem entende isso muda o rumo da própria história. Quem ignora, vive refém de pensamentos alheios, de crenças herdadas, de programações inconscientes que repetem os mesmos erros geração após geração. A regra dos 21 minutos nasceu da observação desse poder. Da descoberta de que o cérebro, quando exposto a um mesmo estímulo repetido por tempo suficiente, se reconstrói. Ele apaga caminhos antigos e cria novos. Ele se adapta, se molda, se reconfigura. Esse processo tem um nome: neuroplasticidade. E é por meio dela que podemos reprogramar a mente, não com mágica, não com sorte, mas com prática, intenção e constância. O princípio é simples. 21 minutos por dia. Um tempo pequeno, mas sagrado. Um tempo em que o mundo lá fora deixa de existir e você se volta para dentro. Um tempo em que o barulho se cala e o silêncio fala. Durante 21 minutos diários, a mente é exposta a novos comandos, novas ideias, novas imagens. E assim, pouco a pouco, ela começa a entender que precisa mudar. Começa a aceitar a nova programação, a nova identidade. É como ensinar a alma a caminhar em direção àquilo que deseja, e não ao que teme. Imagine a mente como um campo fértil. Se você lança sementes de dúvida, crescerão ervas daninhas de medo e desistência. Mas se você planta confiança, propósito e fé, brotará uma floresta de resultados, serenidade e sucesso. O que a regra dos 21 minutos faz é te dar tempo para plantar. Tempo para cultivar o jardim interno que a pressa e o medo destruíram. Tempo para cuidar daquilo que realmente sustenta a vida, o pensamento. Mas há um detalhe que poucos percebem. A mente não diferencia o que é real do que é imaginado. Quando você imagina algo com emoção e frequência, o cérebro reage como se estivesse realmente vivendo aquilo. Ele ativa os mesmos neurônios, as mesmas sensações, as mesmas respostas químicas. E é por isso que sonhar é tão poderoso. Porque sonhar é ensaiar a realidade antes que ela aconteça. Quem entende isso começa a usar a imaginação como ferramenta, e não como fuga. Começa a projetar dentro da mente o que deseja ver lá fora. E esse é o primeiro passo para a verdadeira reprogramação. Durante séculos, mestres espirituais e cientistas modernos disseram a mesma coisa de formas diferentes. Você se torna aquilo que pensa repetidamente. Mas poucos acreditam porque é simples demais. A mente gosta do complicado, gosta do impossível. E, no entanto, o segredo da transformação está na repetição. No ato de repetir o que te constrói até que o corpo, o cérebro e a alma aceitem isso como verdade. A regra dos 21 minutos é o treino da alma. É o exercício diário da fé consciente. Não é religião, não é técnica de moda. É disciplina. E a disciplina é a forma mais pura de fé. Porque é acreditar num resultado que ainda não se vê, mas agir como se ele já existisse. Imagine acordar e, antes de tocar no telefone, antes de pensar nos problemas, de sentar em silêncio e se conectar consigo mesmo. Por alguns minutos, apenas respirar. Ouvir o próprio coração. Sentir a mente se acalmar. É nesse estado que o subconsciente desperta. Aberto, receptivo, pronto para aprender. Agora imagine que todos os dias você passa 21 minutos dizendo a si mesmo que é capaz. 21 minutos visualizando seu futuro com clareza. 21 minutos repetindo palavras de força, coragem e abundância. Você acha que continuaria sendo a mesma pessoa? Impossível. A mente não resiste ao que é repetido com emoção. Ela se dobra, se reorganiza, se transforma. E um dia, sem perceber, o que era esforço vira naturalidade. O que era treino vira reflexo. O que era sonho vira realidade. Mas antes de colher, é preciso semear. E semear exige paciência. Porque o cérebro é como a terra. Se você plantar hoje, não vai colher amanhã. Mas se cuidar, regar e insistir, o resultado será inevitável.
Por isso, os 21 minutos são mais do que um ritual. São um ato de respeito por si mesmo. É o tempo que você oferece à sua própria evolução. É o momento em que você diz ao universo: eu acredito em mim e acredito o suficiente para praticar. Você pode pensar que 21 minutos é pouco. Mas pense, quantas horas você passa alimentando o medo? Quantas horas do seu dia são dedicadas à ansiedade, à comparação, ao arrependimento? 21 minutos é o resgate da sua mente. É a pausa que te devolve o controle. O mundo está cheio de distrações e cada notificação é uma pequena invasão. As redes sociais sequestraram a atenção e a atenção é o combustível da alma. Sem foco, a mente se enfraquece. Sem silêncio, o pensamento se confunde. E sem propósito, a vida perde sentido. Os 21 minutos são o antídoto para isso. São a sua fortaleza diária. Um espaço de reconstrução, de alinhamento, de reencontro. Um momento de se lembrar do que é essencial. E nesse tempo, a regra é simples. Tudo o que você quer ser, pense como se já fosse. Fale como se já tivesse. Haja como se já estivesse vivendo. Porque a mente não sabe o que é presente ou futuro. Ela apenas sente o que é repetido. Se todos os dias você se vê vencendo, sorrindo, realizando, a mente cria um mapa para chegar lá. Ela começa a enxergar caminhos onde antes via muros. Começa a identificar oportunidades onde antes via problemas. E pouco a pouco o externo começa a mudar. Porque o interno já mudou primeiro. Mas aqui é uma verdade dura. Você não mudará nada do lado de fora, se não mudar dentro primeiro. O mundo não te deve nada. Mas a sua mente te deve tudo. E ela te entrega exatamente aquilo que você ensina a ela a pedir. Tudo o que é preciso é constância. Constância é o nome invisível do sucesso. É o poder silencioso de quem faz o que precisa ser feito, mesmo quando não quer. 21 minutos diários de constância valem mais do que horas de empolgação passageira. Nos primeiros dias você vai duvidar. Vai parecer estranho. Você vai sentir vontade de parar, vai achar que é perda de tempo. Mas se continuar, algo dentro de você começará a mudar. A resistência diminui, a clareza aumenta e o foco volta. É o cérebro se adaptando. É a velha mente cedendo espaço à nova. E quando isso acontece, algo mágico desperta. A sensação de controle. E goza. Não o controle sobre os outros, mas sobre si mesmo. Você começa a perceber que pode escolher o que sentir. Pode escolher o que pensar. Pode escolher o que acreditar. E essa é a liberdade mais poderosa que existe. A partir desse ponto, o mundo deixa de ser um inimigo e se torna um espelho. Ele começa a refletir aquilo que você se tornou por dentro. As pessoas mudam, as circunstâncias mudam, as respostas mudam. Mas o que realmente mudou foi você. E tudo começou com 21 minutos. Um espaço curto de tempo, mas suficiente para abrir portais dentro da mente. Um espaço onde você deixa de ser vítima e se torna criador. Porque quem controla o próprio pensamento controla o próprio destino. Mudar não é apenas uma decisão mental, é uma transição de identidade. Quando você começa a aplicar a regra dos 21 minutos, não está apenas criando novos hábitos, está destruindo antigas versões de si mesmo. E o velho você não vai embora sem lutar. Nos primeiros dias, a resistência surge de formas sutis: sono, distração, preguiça. A mente antiga é esperta, ela conhece seus atalhos, suas desculpas, suas zonas de conforto. Ela vai te convencer de que pode deixar para amanhã. Mas a verdade é que amanhã é o esconderijo dos que têm medo de mudar. O poder dos 21 minutos está em vencer essa voz. Cada vez que você escolhe continuar, mesmo cansado, o cérebro entende que há uma nova autoridade no comando. Você começa a reescrever o código da obediência interna. De refém dos impulsos, passa a comandante da vontade. O cérebro trabalha com repetição, porque a repetição é sinal de sobrevivência. E é aqui que a transformação realmente começa. Tudo que você repete, ele considera importante. Por isso, o que você pratica mentalmente se torna mais fácil com o tempo. Nos primeiros dias, é difícil concentrar-se. Na segunda semana, já há mais fluidez. Na terceira, a mente aceita o novo padrão. E quando o novo padrão se instala, a vida começa a responder. O mundo externo é apenas o reflexo da programação interna. Se dentro há dúvida, fora haverá bloqueio. Se dentro há confiança, fora haverá caminho. Mas há algo que poucos compreendem. A mudança é silenciosa.
Você não percebe o instante exato em que ela acontece. Um dia apenas acorda e sente que o medo já não pesa tanto. Que a preocupação se tornou menor. Que a voz crítica na cabeça perdeu força. Isso é o sinal de que os 21 minutos começaram a funcionar. Durante esse processo, o silêncio é essencial. O silêncio é o laboratório da mente. É nele que as ideias se organizam e as emoções se acalmam. Você começa a distinguir entre o que é pensamento verdadeiro e o que é ruído emocional. É nesse espaço que nasce a clareza. Use parte dos 21 minutos apenas para escutar o que existe dentro de você. Não para julgar nem para resolver. Apenas para observar. A mente observada se purifica porque o ato de observar é o primeiro passo da consciência. E quando a consciência desperta, tudo muda. Você começa a perceber padrões que antes pareciam invisíveis. Percebe que as mesmas palavras que você repete sustentam as mesmas emoções. E que as mesmas emoções sustentam os mesmos comportamentos. Para mudar a ação, é preciso mudar o pensamento. Para mudar o pensamento, é preciso mudar a linguagem. As palavras que você diz a si mesmo são os comandos do seu destino. Diga, tô cansado, e o corpo acreditará. Diga, não consigo, e a mente fechará portas. Mas diga, eu posso, eu aprendo, eu insisto, e a mente buscará caminhos para provar que é verdade. Durante os 21 minutos, use palavras de poder. Palavras que elevam, que impulsionam, que despertam. Você não precisa convencer ninguém, apenas a si mesmo. Porque a mente é como uma criança, ela acredita em quem fala com firmeza. Visualize. Senta. Crie imagens nítidas da vida que deseja viver. Imagine o seu corpo, seu lar, seus amigos, sua rotina. Veja-se saudável, calmo, próspero. Não de forma vaga, mas detalhada, vívida, real. Quando você repete essa imagem todos os dias, o cérebro a toma como referência. Ele começa a alinhar comportamentos, preferências e decisões que sustentam esse novo cenário. É assim que o futuro é construído, no presente, através da repetição imaginada. Mas o caminho não é linear. Haverá dias em que a mente antiga tentará recuperar o trono. Ela virá com lembranças de fracasso, vozes de críticas, medos do passado. Nesses momentos, lembre-se, você não é o pensamento, você é quem o observa. O pensamento é o vento. Você é a montanha. Quando essa consciência se firma, você ganha poder. Porque percebe que a dor mental não é um castigo, é um sintoma de crescimento. O desconforto é o sinal de que o cérebro está se expandindo. É a mente velha sendo desinstalada. Então respire fundo e continue. A constância é o nome secreto da vitória. O tempo é o aliado dos que persistem. Cada dia, cada minuto, cada repetição é uma gota que escava a pedra. E a pedra, por mais dura, cede ao toque contínuo da água. No decorrer dos 21 dias de prática, algo extraordinário acontece. Você começa a perceber beleza nas pequenas coisas. A mente reprogramada enxerga detalhes que a pressa não permite. Você começa a agradecer sem motivo, a sorrir sem razão. Isso é sinal de alinhamento, o corpo e a mente voltando ao mesmo compasso. E nesse estado, a intuição desperta. Você começa a sentir quando algo é certo, mesmo sem lógica. Começa a evitar o que não ressoa, mesmo sem explicação. A mente limpa é como um espelho polido, reflete a verdade sem distorção. Os 21 minutos se tornam o seu templo pessoal. Um espaço que ninguém pode invadir. Um refúgio onde o tempo desacelera e a alma respira. É ali que você aprende a se ouvir. E quando o homem aprende a se ouvir, ele descobre que sempre soube o que precisava fazer, apenas havia esquecido de escutar. A prática contínua começa a afetar o corpo também. Você dorme melhor, respira melhor, reage menos. As pessoas percebem a mudança, mesmo que você não diga nada. Há uma nova presença em você. É serenidade. É o equilíbrio nascido da mente em harmonia. E então, o impossível começa a parecer possível. A vida deixa de ser um campo de batalha e se torna um campo de treinamento. Cada dificuldade vira um teste de consciência. Cada fracasso vira uma lição. Você para de se perguntar por que comigo e começa a perguntar para que isso. E essa simples troca de perguntas abre portas que antes estavam trancadas. Quando você alcança esse estágio, a regra dos 21 minutos deixa de ser um método e se torna parte de quem você é. Não é mais algo que você faz, é algo que você vive. O novo padrão mental se solidifica e o antigo desaparece como um sonho esquecido. Mas é preciso humildade. Porque a mente reprogramada não é perfeita, ela apenas está desperta. Ela ainda sente, ainda erra, ainda duvida.
A diferença é que agora ela observa, aprende e segue. Ela não se prende mais ao erro, transforma o erro em ensinamento. E isso é liberdade. A liberdade de não ser prisioneiro das próprias emoções. De poder sentir raiva sem se destruir. De poder sentir medo sem se esconder. De poder sentir raiva sem se esconder. Os 21 minutos são o treino dessa liberdade. Um exercício de presença, de domínio e de entrega. Eles não mudam apenas o que você pensa, mudam quem você é enquanto pensa. Porque o verdadeiro sucesso não é aquilo que você conquista, mas a pessoa que você se torna enquanto conquista. E é isso que a regra te ensina. A vitória começa dentro. Sempre dentro. Há um momento, no meio da mudança, em que o velho você e o novo começam a se confundir. Você ainda sente o peso dos antigos hábitos, mas já percebe o chamado do novo caminho. É um estado de transição, uma espécie de zona neutra entre o que foi e o que está nascendo. É o casulo do crescimento. Nesse ponto, muitos desistem. Porque o velho ainda grita alto e o novo ainda sussurra. Mas é justamente nesse sussurro que mora a verdade. A voz suave da consciência dizendo, continue, mesmo sem ver o resultado ainda. A mente humana tem medo do invisível. Quer provas, quer garantias, quer saber se vale a pena. Mas o sucesso, a transformação, a reprogramação mental, tudo isso nasce antes da prova, no terreno da fé interior. Você precisa acreditar antes de ver. Porque acreditar é o ato que cria. A ciência mostra que o cérebro não distingue o que é real do que é intensamente imaginado. Por isso, quando você se vê, todos os dias, vivendo o que deseja, o cérebro ativa os mesmos circuitos neurais de uma experiência verdadeira. Com o tempo, o corpo começa a reagir a essa realidade mental. A respiração muda, a postura muda, o tom de voz muda. Você se torna coerente com o futuro que está criando. E quando essa coerência acontece, o mundo responde. A nova identidade não surge de um salto. Ela é tecida fio por fio em cada pensamento consciente, em cada escolha alinhada, em cada silêncio aceito. Pense na mente como um jardim. Durante anos, você plantou sementes de medo, escassez, dúvida. Agora, ao aplicar os 21 minutos, você começa a arrancar as ervas daninhas e plantar novas sementes, de fé, coragem, abundância. Mas o solo ainda guarda memórias antigas. Às vezes brota uma erva inesperada. Não é fracasso. É apenas o passado tentando florescer de novo. O segredo é não lutar contra o que era, mas nutrir o que está nascendo. A energia segue a atenção. Se você foca nas falhas, reforça as falhas. Se foca no progresso, acelera o progresso. E há um ponto decisivo, o ambiente. Ninguém reprograma a mente e continua vivendo em lugares que drenam a alma. Você precisa proteger o seu novo eu do ruído, das opiniões, das vibrações que não combinam com o que você quer se tornar. Isso não significa afastar-se de todos. Significa escolher com sabedoria o que deixa entrar na mente. Música, palavras, conversas, imagens, tudo é alimento mental. E a mente se torna aquilo que consome todos os dias. Por isso, durante os 21 minutos e ao longo do dia, seja seletivo com o que absorve. Não alimente a dúvida com vozes negativas. Não ofereça atenção ao medo. Não entregue o seu foco a quem não acredita no seu caminho. A mente é como uma antena. Ela sintoniza frequências compatíveis com o que pensa constantemente. Se você pensa em problemas, capta mais problemas. Se pensa em soluções, atrai oportunidades. Se pensa em gratidão, começa a enxergar milagres onde antes via rotina. A nova identidade é moldada pela coerência entre pensamento, emoção e ação. Não adianta apenas pensar positivo. É preciso sentir e agir de forma coerente com o que pensa. É isso que cria o campo magnético da realização. Pense, não é o pensamento que move o mundo, é o pensamento sentido e praticado. O universo responde à vibração, não às palavras vazias. Por isso, quando fizer seus 21 minutos, não repita frases como um robô. Sinta o que está dizendo. Deixe o corpo vibrar com as palavras. Deixe o coração participar do processo. Essa fusão entre razão e emoção é o que grava o novo código dentro da mente subconsciente. E então, lentamente, a nova identidade desperta. Você começa a agir de forma diferente, sem esforço. Começa a responder com mais calma, a pensar com mais clareza. De repente, aquele hábito que parecia impossível de vencer desaparece. A procrastinação, o medo, a autossabotagem, tudo começa a perder força.
E o que antes exigia esforço, agora flui naturalmente. Isso é um sinal de que o novo eu está assumindo o comando. Mas toda ascensão atrai testes. A vida vai querer saber se você realmente aprendeu a lição. Talvez reapareça uma pessoa que simboliza o seu passado. Talvez surja uma situação que costumava te desestabilizar. Esses não são obstáculos, são provas de graduação. São convites para demonstrar na prática que o novo você é real. Não lute contra o teste. Observe-o com calma e diga a si mesmo: eu já não sou quem reagiria assim, eu escolho diferente. A cada decisão alinhada, o novo eu se fortalece. A cada recaída superada, a mente se consolida. A cada pensamento consciente, um antigo padrão se desfaz. Essa é a alquimia da reprogramação. Transformar dor em sabedoria, medo em ação, dúvida em propósito. E o propósito é o combustível da nova identidade. Sem propósito o homem vagueia, com propósito ele caminha firme, mesmo sem mapa. O propósito é o farol que atravessa a neblina. Ele dá sentido aos 21 minutos, às quedas, às repetições. Porque quando você sabe por que está mudando, tudo mais se torna suportável. O propósito nasce da união entre o que você ama e o que o mundo precisa. Não é uma profissão, é uma vibração. É o estado em que você faz o que nasceu para fazer, e isso impacta positivamente o todo. Durante seus 21 minutos, pergunte-se: o que faz minha alma brilhar? O que eu faria, mesmo se ninguém me aplaudisse? O que me dá paz, mesmo sem recompensa? Essas perguntas revelam o caminho da sua essência. E quando você vive alinhado à essência, a mente encontra o seu ponto de repouso. Não há mais guerra interna, não há mais luta para provar valor. Há apenas fluidez. A vida começa a parecer uma dança entre o esforço e o destino. Você age e o universo responde. Você planta e a colheita vem, nem cedo demais, nem tarde demais. Tudo passa a ter um tempo perfeito. Esse é o estágio da criação consciente. O ponto em que você percebe que não é vítima do mundo, mas co-criador dele. E que o poder que buscava fora sempre esteve dentro, esperando por disciplina e fé para se manifestar. A regra dos 21 minutos é apenas a porta. O que há depois dela é infinito. Porque quando você aprende a comandar a mente, descobre que não existe limite, apenas níveis mais altos de consciência. E a cada nível, um novo mundo se revela.